E Gilmar Mendes se declara simpático ao regime chinês. Tivemos hoje, ou se você estiver vendo, em outra data, ontem, o STF formou maioria para agravar a situação da censura no nosso país. Eu vou trazer essa matéria para vocês hoje e os vídeos que comprovam o que a gente fala. Gilmar Mendes, ele fez declarações horrendas durante o processo, durante ali no plenário, dizendo ser simpático ao regime chinês, ao Xi Jinping. Xi Jinping deve estar falando uma hora dessa, obrigado. E ele ainda botou na conta dos outros ministros. Vocês vão ver aqui que coisa terrível, gente. A gente está aqui no caminho, que é um caminho sem volta. E foi aprovado. Olhem só isso aqui, ó. Acompanhem comigo agora neste momento. Vos trago aqui a matéria para que a gente possa entrar nos vídeos onde vocês vão ver o que ele fala. Bom, estamos aqui, olha. Gilmar Mendes, STF forma maioria para reinterpretar Marco Civil, abrindo rotas para agravar a censura. Créditos à Gazeta do Povo. O Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta terça-feira, dia 11, para alterar o entendimento vigente sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Com a decisão, a exigência de ordem judicial para responsabilização das plataformas deixará de ser regra e que tende a agravar censura nas redes sociais do Brasil. Abro aqui parênteses. Uma vez que você não vai ter mais a necessidade de uma ordem judicial para pedir exclusão, pedir cancelamento, qualquer que seja a decisão, você corre um sério risco de pegar ali uma pessoa doente que trabalha ali com viés político, você que é da direita, de esquerda, e que vai tomar as decisões pelo fígado dela ou pela ignorância. E sabe-se lá quem vai poder tomar uma decisão de excluir a sua conta, ou de excluir uma postagem, ou de decidir se algo é verdadeiro ou falso. Olha só, a gente está entrando numa seara delicadíssima no nosso país. Isso aqui faz com que, inclusive, os próprios ministros tirem o deles da reta, Amanhã ou depois, não foi o ministro que fez um pedido judicial ali, ou, para que fosse censurado alguém, como eles vêm fazendo já. Não. Aí bota lá qualquer pessoa para fazer e a coisa fica solta. Olha só que, vamos lá. O voto de Gilmar Mendes, que seguiu linha de 5 de seus colegas anteriores, o tribunal somou 6 votos nesse sentido, o suficiente para alterar um modelo atualmente em vigor. Até agora, os ministros André Mendonça, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Luiz Fux, Gilmar Mendes votaram. Desses, apenas Mendonça defendeu a constitucionalidade do artigo 19, enquanto os demais sustentaram sua inconstitucionalidade em diferentes graus. O artigo 19 é a base do regime brasileiro de proteção contra a censura nas plataformas. Ele estabelece que uma plataforma só pode sofrer sanções da justiça por conteúdos de terceiro quando desrespeitar ordens judiciais. A norma foi criada para impedir que as redes sociais, por medo de punição, removam conteúdo de forma preventiva e desproporcional. É óbvio. E vai afastar, eu vou falar sobre isso com vocês já. Vai afastar essas empresas, vai afastar as Big Techs. Brasil já tem a insegurança jurídica que possui. Agora essa é só mais uma para entrar na conta. Tá? Um ponto sensível no julgamento é a noção de crimes contra o Estado Democrático de Direito, como critério para responsabilizar plataformas.
A formulação, embora presente na legislação penal, é ampla e sujeita a interpretações diversas, especialmente quando aplicada a manifestações políticas. Alguns ministros sugerem que, nestes casos, a remoção possa ocorrer mesmo sem ordem judicial e que abre brecha para o discurso crítico às instituições, seja classificadas como ameaça à democracia ou a falta de parâmetros objetivos sobre o que configura esse tipo de crime, torna o critério problemático do ponto de vista da segurança jurídica e da liberdade de expressão. O ministro Gilmar Mendes acompanhou a tese da inconstitucionalidade parcial do artigo 19 do Marco Civil, defendendo a imposição de deveres de cuidados proporcionais à gravidade dos conteúdos. Para ele, as plataformas podem ser responsabilizadas mesmo sem ordem judicial em 7 hipóteses, que incluem crimes graves objetivamente verificáveis, como terrorismo, pornografia infantil, incitação ao suicídio, mas também categorias mais vagas e sujeitas como discurso de ódio, ataques ao Estado Democrático de Direito. Pessoal, abre aqui parênteses, nós temos artigos no ECA, que é Estatuto da Criança e do Adolescente, que já falam sobre estes crimes de pornografia, de divulgação, de você replicar imagem, replicar conteúdo que seja pornográfico, infantil, algo nesse sentido. Existe no ECA já dispositivos penais que incriminam o sujeito que faça. Nós temos a incitação ao suicídio também no nosso artigo, no dispositivo penal, que incitação também é. O suicídio não. Mas a incitação é crime. Já consta no dispositivo, no Código Penal. Então a gente está falando aqui de tudo que já existe, tá? Mas que agora vai ser decidido por alguém, por um funcionário contratado da plataforma. Imagina, ele vai também decidir o que é discurso de ódio. O que é discurso de ódio para você, para mim não pode ser. Eu chego aqui e falo assim, porra, dou uns gritos aqui às vezes, dou uns piripaque aqui. É discurso de ódio? Ah, mas é sem educação. Pô, mas eu sou assim, eu falo assim, eu gosto de falar assim. E aí? Pra mim não é, pra mim é normal. Ah, mas esse é mal educado. O problema é teu. Então, gente, é uma questão muito pessoal de cada um, cara. Isso é muito sensível. É uma linha muito tênue. Com a maioria formada, abre-se agora uma nova etapa no país em relação à liberdade das redes. As plataformas passam a poder ser punidas mesmo sem decisão judicial, com base em critérios que ainda serão definidos pelo STF. Nas próximas sessões, tenderá a aumentar o risco das remoções preventivas pelas redes. Cara, vamos lá. Sem parênteses. Agora aqui, ó. Você comigo. Pensa comigo aqui. Qual a empresa que vai querer se sujeitar a essa bagunça? Onde é uma faca de 2 gumes. Ao mesmo tempo que ela ganha autonomia para fazer a censura, e com medo vai fazer censura, que aumenta o medo dela de sofrer uma ação judicial que venha pedir causa indenizatória, e a gente sabe que quando é assim, são causas altíssimas, em altos valores, com altos valores. Imagina só essa empresa, como ela vai se sentir, como ela vai agir. Por medo, ela vai meter bronca. Por outro lado, ela está arriscada também em sofrer processo do que foi
ali censurado. E aí, imagina só a bagunça que isso vai virar. Aí ela paga advogado para poder, né, entrar no processo, vai perder, vai ganhar ou pode perder. Imagina só o custo que isso não vai sair para essas big techs. O mundo está mudando e rapidamente está mudando. A gente está tendo aí mudanças consideráveis com a chegada da inteligência artificial. Vocês acham que é a OpenAI que investe mais em tecnologia hoje? Vocês estão enganados. A OpenAI é a que detém o ChatGPT. Talvez vocês utilizem já. Muitos já utilizam, né? A maioria das pessoas conhecem o ChatGPT. Mas hoje quem investe mais em inteligência artificial não é o ChatGPT, é a Meta, é o Google. A Meta investe 80 bilhões. O Google investe 75 bilhões. São grandes empresas que estão, inclusive, por utilizarem a inteligência artificial, que é um dos pontos onde há uma crítica muito forte pelos ministros e pelo atual governo, que também serão afastados. Então, para o Brasil, não somente a censura em si, que já é péssimo, mas em termos econômicos, a gente sai da corrida porque a gente afasta a tecnologia que hoje é a tecnologia que está dominando o mundo. Os carros da Tesla, eu estava vendo hoje ou ontem, nos Estados Unidos, o Robotaxi. Vocês têm que ver o Robotaxi autônomo. Ele anda pelas ruas sem motorista. Você só fala onde é que você quer ir. Você manda no aplicativo lá, tipo um Uber. Você diz seu endereço, ele vai te buscar. Você manda, eu quero ir pra rua tal, casa tal. Ou pra loja tal, ou pro shopping tal. Ele te busca e te leva. Sem ninguém dirigir. Então são empresas que estão trabalhando e que fora já vão fazer um grande feito. Imagina aqui no Brasil, como é que elas vão, se elas vão vir para o Brasil. Não vão, porque essas empresas estão todas interligadas. A Tesla, a gente sabe de quem que é, do Elon Musk, sócio, dono do Twitter, né? Da SpaceX, da Starlink, da Neuralink. Então imaginem o cenário da insegurança jurídica que isso causa para os empresários estrangeiros. É péssimo. Agora vamos lá. Olha só o que o Gilmar Mendes falou no dia de hoje. Essa aqui foi impressionante. Vale a pena vocês conferirem isso aqui, ó, porque ele defende que deve haver um órgão regulatório, como aquele que o Lula falava, né, que ia até colocar à frente o Felipe Neto, lembram? Então aqui, ó, tá com vocês. A mim me parece que é importante que nós discutamos nesse vazio que se coloca. Eu sei também dos possíveis antagonismos que podem se levantar, e estou aberto, mas que nós pensemos em alguma autoridade ou órgão de regulação, porque, de fato, nós estamos falando pelos números que aqui foram mostrados, quer dizer, o próprio trabalho que Vossa Excelência desenvolveu e acompanhou e supervisionou no Ministério da Justiça mostra que são quantidades enormes e que exige uma expertise, uma dedicação, não é, bastante grande. Então, mas isso eu vou também discutir com os colegas, porque me parece extremamente relevante que nós pensemos, como já existem nos modelos hoje que estão se desenvolvendo na regulação europeia, alguma instituição que, é claro, o ideal
que esse debate já estivesse realizado no ambiente legislativo, mas também não vamos aqui ficar... Ministro Gilmar, me permite? Por favor. Eu também acho que em algum momento nós vamos precisar de alguma instituição que faça essa supervisão. Eu só não tenho muita simpatia pela palavra autoridade, no sentido do poder público interferindo na liberdade de expressão. Num trabalho doutrinário que eu escrevi, na verdade baseado no trabalho da Luna Barroso, a ideia é criar um órgão de sociedade civil, com participação do governo, participação da sociedade, participação das empresas, mas não um órgão estatal, porque Estado imiscuído em liberdade de expressão não costuma acabar bem. Mas eu concordo que é preciso ter um grau de monitoramento, de instruções e, eventualmente, de sanções. Nada contra a participação e tudo a favor até da participação da sociedade, mas é preciso que seja um órgão dotado de autoridade. Tanto é que o TSE acabou por exercer esse papel e graças exatamente a essa construção, o ministro Toffoli que sempre fala que o TSE é um órgão misto, porque ele exerce o papel de agência reguladora de eleições, que em outros países é algo separado da atividade jurisdicional e exerce, inclusive, funções normativas, isso, mas e acho que é um exemplo bem sucedido. Eu só queria colocar essa questão porque me parece extremamente relevante que nós pensemos nisso, uma vez que já atravessamos o Rubicão quando decidimos enfrentar a questão do artigo 19 e colocar e enfrentar esse debate. Como também, no meu voto, eu vou trazer algumas preocupações que daí supõe-se. De fato, não vamos disputar aí a nomenclatura, a questão dos deveres que essas plataformas têm. Por exemplo, todos falaram aqui sobre algoritmos. E como que é preciso ter um relatório, portanto, de como isso se faz, não é, para que haja a accountability. E tem que haver uma instituição que faça a apreciação disto, né? Ministro, não entende porra nenhuma de algoritmo. Vocês viram ele falando aí? Tem que fazer uma accountability. Entende nada. Tá falando do que não entende. Tem que fazer uma accountability de algoritmo. Não sabe nem para que serve algoritmo. Não sabe nem o que significa algoritmo. Que nada tem a ver com pessoas que estão ali, olha. O algoritmo é outra coisa. Pessoas que fazem as postagens, que dão opinião, jogam as suas ideias. A internet hoje, ela é a rua do século passado. Retrasado. Até no século passado já tinha, né? Já havia ali alguns chatzinhos, alguma besteirinha, mas eram as ruas do século passado. Vamos botar século passado. Já haviam. Olha só, pessoal. São as ruas onde as pessoas vão debater e aí você vai impedir quem fala a verdade, quem fala a mentira. E nada para poder combater a mentira, deixando ela ser exposta. Porque ela sendo exposta, vai vir a verdade. A verdade sempre sobressai sobre a mentira. E fica mal quem falou a mentira. Mas isso é comum. Gutenberg, quando criou as imprensas para imprimir em alta escala, tá? As imprensas que faziam as impressões de livros, edições em alta escala, Gutenberg, as imprensas foram naquela época declaradas como algo dos infernos por esses que queriam combater a liberdade de expressão, porque diziam que Gutenberg tinha criado era o capeta. Gutenberg foi o criador das imprensas. Hoje, se você vê livro impresso,
foi porque Gutenberg criou. Tem até programa no nome de Gutenberg, para vocês terem ideia. E já diziam, então toda revolução na comunicação, a televisão mesmo é uma delas. É sempre um motivo de perseguição por aqueles que não admitem que as palavras, que as opiniões sejam expostas, a verdade seja exposta. Aí a gente viu que só o alto poder começou a deter, né, da questão das imprensas, dos artigos, e aí os políticos compravam, olha, posta isso, faz uma edição assim, mexe aqui, vamos eleger tal fulano. Como vocês viram no Brasil, né, quanto tempo a Globo era detentora de todo o poder de comunicação e sempre você via que praticamente ela decidia quem ia ser presidente ou não do nosso país, né? Então ela tinha ali o poder da verdade, ela era a verdade. Você olhava assim para a Globo antigamente, você falava, olha, a verdade tá aí, eles são verdadeiros. Até que começou a surgir as redes sociais, e aí um camarada pegou e postou uma foto de uma manifestação que a Globo fez uma filmagem lá na Avenida Central do Rio de Janeiro. Postou uma foto de uma manifestação petista que falavam na Globo que era gigantesca, que não sei o que, mas eles enquadraram. Quando você enquadra, você faz isso aqui, ó. Você enquadra, você fecha, e aí aparece só essa imagem que tá aqui no meio. Enquadraram, fecharam, mostraram gigante. Tinha ali, né, um punhado de gente. Aí veio o camarada e postou a foto lá do prédio, lá de cima do prédio. Era um aglomeradinho de nada, de gente. Só era aquela partezinha. E aí isso foi jogado na rede social. Pô, Globo mente. Pronto, você criou capeta pros caras. Criou capeta pra Globo, pra essas mídias que são estatais. Mídias são puxadinho do governo, que recebe dinheiro do governo, que se não fosse o governo elas não estariam em pé até hoje. Não estariam em pé. Recebem bilhões e estão em pé por causa do governo. Foi o que o Bolsonaro cortou e se lascou. Mas se lascou bem lascado. E muito bem feito fez ele. Ele não queria estourar os tetos, mas também fez o certo. Vou tirar também de vocês. Vocês querem ir, ó. E é isso, gente. E é isso que eles estão fazendo aqui, ó. Estão brigando por algo que não vai dar certo. Não tem como você controlar. Marco Aurélio, ex-ministro do STF, outro dia deu uma declaração dizendo o quão grave é isso, que isso é a internet, gente, é incontrolável. Eles querem controlar, mas eles vão causar um problema econômico para o país, uma insegurança jurídica sem precedentes, tirando a nossa censura, que a gente vai ficar cerceado, vai ficar todo mundo. Se hoje você já tem medo de falar na rede social algo, imagina amanhã. Agora, pra gente não parar por aqui, vamos aqui iniciar, vamos pra fala dele aqui, que se você acha que isso aqui, ele falou tudo, era o ruim, era o péssimo, vocês vão ver agora o que ele foi capaz de falar. Vejam aqui comigo, tá na tela. Eu provoquei um pouco esse tema e eu não me animo muito a tentar definir a natureza desta entidade. Eu acho que é um consenso entre nós de que é preciso uma entidade. E isso é fundamental. Um pouco na linha, nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né? Opa! Vocês escutaram o que eu escutei? Eu tô rindo aqui para não chorar. Vocês escutaram o que eu escutei? Vou voltar. Escutem novamente. Preste atenção, pessoal. Preste atenção, você que tá aí, ó, pensando na morte da mãe, Joana. Preste atenção.
admiradores do regime chinês, né, do Xi Jinping, né, um pouco na linha, nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né, do Xi Jinping, né, que diz assim, o importante é que a cor do gato não importa, o importante é que ele caça o rato, né, e essa coisa do público e do... Essa frase é do Deng Xiaoping. Ah, Deng Xiaoping, né, Vocês têm noção do que ele acabou de falar? Nós somos admiradores do regime chinês, do Xi Jinping. Obrigado. Não importa a cor do gato, importa que ele casse o lato. Quem é que eles estão caçando? Você e eu somos da direita. Quem é que tem sido cerceado aí? Quem é que tem... Quais foram as vozes mais caladas nos últimos tempos? Da esquerda? Ninguém. Tá todo mundo livre aí, falando merda, atrás de merda. Agora vê se tem alguém da esquerda que foi bloqueado, foi censurado, que foi excluída a conta. Não tem. Chamavam o Bolsonaro de gênio de tudo que é nome. Soltaram aquele vídeo dele que a cabeça dele era uma bola de futebol. Vocês lembram? Eu lembro. Vê se tem alguma coisa. Nada. Gente, é um absurdo isso. Ele querer que o regime chinês... É o papo da Janja. Aquela entrevista da Janja, Folha, que ela fala claramente, tem aqui no canal, depois você assiste os melhores momentos da entrevista, onde ela tava com uma Janjete, que é a entrevistadora, falou assim, é o momento mais... É o ápice da minha carreira, estar entrevistando a Janja. Eu até falei, né? Volta que deu merda. Volta que deu merda. Se você acha que chegou nesse momento e é o ápice da tua carreira, volta que deu merda. A Janjete, emocionada. E a Janja fala, porque o regime chinês, a gente tinha que seguir o regime chinês. Porque lá, se a coisa não, se não se segue o regime, a pessoa é presa. Então ela quer comparar o nosso sistema, a nossa democracia, com um regime ditatorial de um vagabundo chinês, vagabundo, aquele Xi Jinping é um vagabundo, comunista, safado, vagabundo. Ela quer comparar o nosso sistema com esse vagabundo. E aí o cara aqui, aí vocês veem aqui qual que é o viés. Qual que é o viés do ministro? Que devia ser isento de viés, de valores político, partidários, sistemas políticos e o cacete A4. Porra, me deixa indignado isso, gente. O cara traz o viés político do sistema ditatorial para um plenário ao julgar a liberdade de expressão do nosso país. Isso é um absurdo. Vocês têm noção da gravidade que isso é? Isso é o cúmulo. Isso é o cúmulo, isso é um crime de responsabilidade. Isenção de valores é o primeiro passo para se ter uma justiça. A justiça é cega. Ela tem que estar isenta de valores. Ele aqui colocou valores. Não só valores. Colocou aqui, enalteceu o sistema ditatorial chinês. Ainda disse que os outros ministros eram também a favor. Pô, faça-me o favor, né? Faça-me o favor. Vocês estão de brincadeira com a nossa cara. Um judiciário fazer uma coisa dessa. Mostrar valores. E se colocar simpático à ditadura na decisão de algo tão importante que vai permear e vai direcionar
a rota da liberdade do brasileiro? Porque a rota agora é da censura. A rota é certa. Não é o caminho, não é a rota da seda, é a rota da censura. Estamos a caminho de ser uma China, de ser uma Venezuela. Bem-vindos à censura. Se você gostou desse programa, escreve aqui embaixo, me diz o que você acha. O ministro passou, extrapolou ou não das suas prerrogativas como ministro e como juiz isento de valores? Diga aqui embaixo para mim, responda para mim.